Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live hoje. Esperar o pessoal entrar aqui para a gente já chamar o convidado. Daqui a pouco teremos o convidado, o Wellington. Eu já vou estar enviando também aqui para várias pessoas, chamando o pessoal aqui para participar da live. Quem estiver entrando, já vai clicando no coraçãozinho, já vai mandando aviãozinho para a turma também, para eles entrarem, aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Deixa eu ver se o Wellington aqui já entrou. Boa noite, Wellington. Boa noite, Paulo. Deixa eu convidar o Wellington aqui já. Wellington, já estou te enviando o convite aí. Fala, Wellington. Ô, Léo, beleza? Tudo Beleza, bem? boa noite. Como que você tá? Boa noite, tudo bem? E aí? Bem também, graças a Deus. Vamos aproveitar que a gente entrou, vamos enviar os aviãozinhos aqui para a galera, chamar o pessoal? Claro, vamos chamar a galera aí. Vamos sim. Eu já enviei para uma Pessoal, pessoal aqui também. boa. Pessoal, boa noite para quem está entrando já. Deixa eu já me apresentar aqui. Eu sou Leonardo Fedato, faço um trabalho aqui sobre educação financeira aqui no Instagram. Esse é meu Instagram, sejam bem-vindos para quem ainda não me conhece. Tem um canal também lá no YouTube, a gente vai falar mais aí durante a live. Mas, para quem ainda também não conhece, primeiramente eu vou apresentar também o Wellington. O Wellington é um grande amigo. Antes, ele era meu ex-professor lá na FHO, né, Wellington? Isso mesmo. Meu ex-professor, onde eu faço faculdade, faço engenharia química lá. Ele é professor lá na faculdade e também ele dá aula aqui no colégio de Rio Claro, o Kelly. Mas eu vou deixar ele apresentar mais. Ele vai falar que ele gosta bastante dos FIIs. Vou deixar com você, Wellington. Pode se apresentar, por favor. É isso mesmo, Léo, você já falou tudo. Eu gosto muito dos fundos imobiliários e é das minhas maiores posições, né, em carteira. Eu tenho outros investimentos, mas eu gosto muito dos fundos imobiliários. E você já falou tudo. Eu trabalho em 2 locais, sou professor universitário, né, da área de matemática. E eu entrei nesse mercado lá em 2019, no início de 2019, quando eu estava bem insatisfeito com os rendimentos da poupança, com os rendimentos lá do CDB no banco que eu tinha conta, né? E aí eu fui atrás, estudei bastante lá no início de 2019. Então já faz mais de 2 anos que eu estou aí junto nos fundos imobiliários. E aí, nos fundos imobiliários, se encontrou a parte da rentabilidade, a parte da renda mensal ali, se apaixonou de vez e agora é fundo imobiliário. Exato, exato. O que me trouxe, né, até aqui, que eu fiquei, na verdade, foi por conta da renda passiva que os fundos geram, né? Aquela renda que cai todo mês ali para você, isso que é o bacana. Como se fosse um aluguel, como se você tivesse ali o seu apartamento alugado, que você comprou com seu suor, com seu trabalho, e aí esse imóvel te dá esse retorno todo mês. Nesse Sim, com caso, certeza. é através desse tipo de investimento. Perfeito. A gente vai explicar mais sobre o que o Wellington está falando aí para o pessoal. A live é sobre fundos imobiliários para os iniciantes. Você que nunca Exato. ouviu falar de fundo imobiliário, a gente vai te explicar aqui todos os detalhes. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir comentando aqui na live, que a gente vai parando, a gente vai batendo um papo. Eu vou explicar também um pouquinho sobre a diferença de renda fixa e renda variável, para vocês se localizarem, né? Onde está o fundo imobiliário. E aí a gente vai decorrer da live, a gente vai explicando alguns assuntos um pouquinho mais técnicos. Se vocês ficarem com dúvida, pode parar aqui perguntando que a gente vai respondendo. Certo, Wellington? Isso mesmo, Léo. Vamos seguir esse roteiro para a galera poder estar acompanhando muito bem, né? Desde do início, aquilo que é o básico, que é a diferença de renda fixa e renda variável. Vou deixar você falar, aproveita, fala um pouco do seu canal, né? Eu acho que é legal a galera saber do seu projeto. Os meus Certo. contatos, principalmente, o Léo, ele foi um excelente aluno e ele agora ele está envolvido nessa área de educação financeira, né, principalmente, e presta consultoria na área para organização de finanças e investimentos, né, Léo? Perfeito, Wellington. Obrigado. É isso mesmo, pessoal. Eu estou com um projeto agora. São vários projetos dentro de um só. Eu iniciei um canal no YouTube já faz algum tempo.
Para vocês que estão entrando na live agora, acompanhe a live agora. Depois, se vocês quiserem, entrem no meu perfil. Lá no link da minha bio vai ter o link para o canal. Aí vocês podem conferir o trabalho lá. Lá eu tenho uma carteira que eu fiz, uma carteira pública de investimentos, onde eu decidi iniciar minha carteira pública do zero, para ensinar as pessoas realmente do zero, como criar conta num banco digital para ela transferir sem pagar taxa, como ela criar conta numa corretora, tudo mais, até você montar uma carteira de investimentos. E eu iniciei do zero para vocês realmente que nunca fizeram investimentos, saber como que é desde o início. Também faço consultoria de investimentos, desde o pessoal que está endividado, a gente vai dos endividamentos até no planejamento e depois nos investimentos, de acordo com cada tipo de pessoa, cada momento que ela está. E também aqui no Instagram, sempre tentando buscar fazer as lives toda semana, fazer posts semanais, diários, para trazer mais informação. E também no direct, através do WhatsApp, também pessoalmente, ajudar o máximo de pessoas para aprender um pouco mais sobre educação financeira, posteriormente sobre investimentos, para não ficar dependendo principalmente do governo, né, Wellington, da aposentadoria e tudo mais. Ah, eu nem conto com isso, Léo. Ótimo. Então, eu vou começar explicando, pessoal, sobre a diferença sobre renda fixa e renda variável, para vocês entenderem aonde está localizado os fundos imobiliários. A renda fixa, hoje, entra a parte de poupança, que eu não considero um investimento para a pessoa física, e sim um investimento do banco com o seu dinheiro. Nós podemos falar mais sobre isso depois. A parte de Tesouro Selic, CDBs, CRIs, LCIs, são todos produtos da renda fixa. A renda fixa, ela ganha esse nome porque quando você faz um investimento nesse tipo de produto, você já tem uma taxa que ela é fixa, ela já é acordada com você no início do seu investimento. Quando estamos falando de renda variável, entra a parte de ações na Bolsa de Valores, entra os fundos imobiliários que nós vamos falar aqui hoje, criptomoedas, toda essa parte que você não tem uma garantia. Se você investir na renda fixa, você sabe o quanto você vai receber no final do seu investimento. Isso já está certo logo no início. Já na renda variável, você pode investir um valor hoje, R$ 100, por exemplo, e ela vai variar de acordo com o temperamento do mercado, como que o mercado está reagindo àquele tipo de investimentos. Depois o Wellington vai explicar um pouquinho mais também como que pode variar os preços, aí vocês vão entender bastante. Então, basicamente é isso. A renda variável, ela pode variar tanto para cima, você pode valorizar o seu patrimônio, quanto ela pode desvalorizar. Mas isso é quando as pessoas veem que está desvalorizando, elas ficam com medo, mas aí entra a parte do investimento a longo prazo e você entender o que você está fazendo. Então, basicamente, os fundos imobiliários, eles se localizam nessa parte de renda variável. Você pode investir hoje em fundos imobiliários e eles começam a desvalorizar ou valorizar. E os fundos imobiliários, eu vou explicar realmente o que eles são. Eles são como se fosse a sua casa. Imagina que você tem uma casa, que é um exemplo mais fácil de te dar. Você tem a casa que você mora e você tem mais uma casa de aluguel. Essa casa, ela vai te pagar rendimentos todos os meses, que é o aluguel. O inquilino ele vai te pagar aluguel todos os meses. Os fundos imobiliários é basicamente isso. Ele se chama fundo porque tem uma equipe, tem um gestor por trás dos fundos imobiliários, onde eles fazem a captação dos recursos, eles compram imóveis, eles investem em papéis, tem vários tipos de fundos imobiliários, e aí eles fazem a alocação desses fundos. Então, esse fundo ele pega 2, 3 imóveis, aluga para os inquilinos pagam aluguéis para esse fundo, e de acordo com a divisão de cotas, como é chamado a divisão dos fundos imobiliários, é cotas, diferente das empresas que são ações. Então, se você tem 10 cotas do fundo imobiliário, você vai receber proporcional àquela quantidade que você tem. Quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você recebe. Os dividendos são o que eu falei, que são os aluguéis desses fundos imobiliários. Hoje, eles são isentos de imposto de renda. Você recebe, você não paga nada pelos seus dividendos. E você só vai pagar imposto de renda sobre uma possível valorização das cotas. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para tirar um pouco mais de dúvida. Tudo certo, Hélio? Tudo tranquilo, falou tudo, Léo. É isso mesmo. E eu acho que a gente tem que primeiro entender, né, aonde que os fundos estão, os fundos imobiliários. Eles estão dentro do mercado de renda variável, né?
Então é algo que é imprevisível, você não sabe o quanto vai receber no próximo mês, mas nós sabemos que não é tão volátil, não é tão arriscado quanto as ações, né? Além, Exatamente. por mais que ele esteja dentro do mercado de renda variável, ele é um produto ali, é um ativo financeiro que tem uma volatilidade menor. Sim. Exceto essas semanas que passaram aí, né? Com as notícias que vieram. Mas isso a gente vai comentar no finalzinho da live. Os boatos, né? Perfeito. A As especulação. notícias, como é renda variável, né, elas influenciam muito. Como o Jonatas falou aí, se a reforma tributária deixar. Exatamente. A gente vai falar um pouco mais sobre a reforma tributária no final da live. E para quem já faz investimentos e viu que os fundos imobiliários tiveram uma queda nessa última semana, né? É muito em questão disso. Muitos fundos imobiliários não mudaram nada. Eles estão com os mesmos imóveis alugados, recebendo a mesma quantidade, porém eles foram desvalorizados por questão de notícias. Então, essa é a questão da renda variável e principalmente o É, investimento a longo prazo. mas isso sempre vai acontecer, né? Como o próprio nome já diz, é renda variável, tem que variar. Se não variasse, não teria graça, né? A gente nem estaria. Exatamente. Mas Esse aí, é até o trabalho dos traders, né? Eles têm que gerar liquidez para nós comprarmos e vender essas ações, esses é, fundos imobiliários. muito bem. Então, Perfeito. a galera, desculpa, para a galera poder se localizar, fundos imobiliários está dentro do mercado de renda variável, né? E Exatamente. é basicamente um gestor com uma equipe que estuda aquilo o dia todo, trabalha com aquilo, né? A profissão deles é essa, e eles pegam os dinheiros que a galera, o dinheiro que a galera coloca através da compra das cotas e usam para comprar imóveis ou até mesmo cotas de outros fundos, né? Tem Uhum. vários tipos de fundos, mas Exato. basicamente é isso. Ele pega o dinheiro de todos os cotistas, compra ali imóveis grandes, galpões logísticos, shoppings, e os aluguéis são divididos ali entre os seus cotistas, né? Uma porcentagem fica com os gestores e a outra, a maioria, né, a maior parte, é dividida entre os seus acionistas na forma de dividendos, que é o que a gente se interessa quando investe em fundos Perfeito. imobiliários. Explica para nós a diferença, por que que os preços variam, Hélio? Ah, eu tenho um exemplo bem legal, Léo. Por que que os preços variam? Aí serve tanto para ações, serve para qualquer ativo financeiro da parte de renda variável, né? Por que que Certo. os preços variam? Eu costumo falar assim, quando eu converso com alguém que não tem muita noção, né, de bolsa de valores, de renda variável, mas pensa assim, ó, imagina que você vai para São Paulo em um show, né, que vai ter lá no melhor estádio do Brasil, lá no Allianz Parque, e de repente, e de Não vamos entrar repente em debate disso aí, não. você comprou um ingresso para uma banda ali internacional que está vindo, né, toda aquela estrutura, e você pagou, suponhamos, R$ 500 para ir nesse show, que vai acontecer daqui 6 meses. Beleza. Certo. Isso você comprou lá há 6 meses atrás. Ok, chegou na semana do evento, tá todo mundo falando desse show, mas aí tem gente que não vai por outros motivos, né? Precisou cancelar a viagem e tudo mais. Tem gente que não vai e vai vender o ingresso que comprou. Essas pessoas, naquele momento, na semana do show, vai vender esse ingresso com certeza mais caro, né? Provavelmente vai vender bem mais do que o valor que pagou lá 6 meses atrás. Isso faz o valor desse ingresso valorizar. O preço, né? Ele valoriza. E aí, se você comprou por R$ 500, por exemplo, você vai vender a 800, 900, R$ 1.000, o dobro do preço, né? E a galera, se tiver gente para comprar, é fechado o contrato ali da match, né? Você faz a venda e tudo isso faz o preço movimentar. Só que da mesma forma, se chegar na semana do evento e aquele baterista da banda que está vindo, ele por algum motivo ficou doente, ele não vem com a banda para o Brasil fazer o show, né? Muitas pessoas, muitos fãs vão querer vender o ingresso ou por outros motivos, né? Podem não querer ir no show e aí tem uma força vendedora ali, tem mais gente querendo vender aquele ingresso do que comprar. Logo, as pessoas vão vender pelo preço mais barato do que a outra, né? Eles vão olhar lá e vender mais barato que a outra. E aí isso faz os preços mudarem. É a força de venda ou a força de compra. Se tem mais gente interessada em comprar, o preço sobe. Se tem mais gente vendendo, o preço cai. Basicamente é isso. Perfeito. É de acordo com a oferta e demanda, né? Quanto mais pessoas procurando Exatamente. para comprar,
vai subir o preço. Quanto mais pessoas quiserem vender, mais barato vai ficar. Esse exemplo é perfeito, parabéns. Eu vou até utilizar também para exemplificar para a galera aí que gosta de futebol, porque fica mais fácil de entender também. E por que que você gosta tanto dessa parte de fundos imobiliários que a gente estava falando, né? Que quando você começou a investir, você se apaixonou por essa parte dos FIIs, dos fundos imobiliários. Explica um pouco para o pessoal quais as vantagens que ele traz, por que que você gosta tanto. Ah, Léo, com certeza é por conta daquela dos dividendos, né? A renda passiva que eles geram todos os meses. E no começo foi um valor pequeno que caía na minha conta, continua sendo, porém bem maior do que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, né? E aí eu venho sempre comprando mais a cada mês. E aí no mês seguinte, aquele valor que cai na minha conta é sempre maior do que o anterior. Alguns meses não, mas na média sempre eu estou aumentando esses dividendos que vai entrando. E é isso que gera uma satisfação, né, muito boa, aquele sentimento de, nossa, estou fazendo a coisa certa, estou conseguindo gerar uma renda passiva, como se fosse um Salário. aluguel que eu esteja, um salário, exatamente, um salário extra. Uhum. E aí a gente fica animado porque nós pensamos no futuro a longo prazo. Uhum. Eu estou recebendo determinado valor hoje, bom, daqui 5 anos, 8 anos, como que vai estar esse valor que eu vou estar recebendo? Então a gente fica animado, né? É um valor bem maior, bem melhor. Perfeito. E é isso, esse a minha satisfação e por que que eu entrei nesse mercado. Eu não costumo vender, né, Léo, fundos imobiliários. Eu compro sempre pensando nos dividendos. Existem aquelas divisões de classes de investidores, né? Que é o day trader, né? Que ele faz o investimento durante um dia, ele tem que comprar e vender durante o mesmo dia, classifica-se como day trade. Tem o swing trade, que ele faz a compra em um dia e ele vende durante algumas semanas. Tem o position, que ele faz a mesma coisa que o swing trader, só que o prazo é um pouco maior, é questão de meses, talvez alguns anos. E tem a outra classificação, que é mais o que se enquadra tanto eu quanto o Wellington, que é a parte de buy and hold, que traduzindo para o português é comprar e segurar. Você compra as ações, você compra os fundos imobiliários e você está pensando no longo prazo. Você está pensando na construção de uma renda extra, de uma renda passiva, que ao longo do tempo, conforme vai crescendo o seu montante, o seu capital investido, você vai aumentando os seus dividendos. Chega um momento que ele supera o seu salário e ele vai superar o seu custo de vida. Quando ele superar o seu custo de vida, você chegou na primeira estágio da liberdade financeira, onde você não precisa mais trabalhar com o que você não gosta ou onde você está trabalhando naquele momento, porque você já recebe um montante que você vai conseguir sobreviver, manter o seu padrão de vida. Existem outros estágios da liberdade financeira, mas isso a gente pode tratar mais para frente. Eu queria falar um pouquinho também por que eu gosto, Wellington. Claro. Como você falou também no início. Primeiro que é a liquidez. A liquidez dele é um pouco menor em questão das ações, então a variação ela também costuma ser menor. Porque os aluguéis eles vão estar continuando recebendo, os contratos eles são de longo prazo, então você tem uma previsibilidade do caixa do fundo imobiliário mais fácil do que das empresas. Os dividendos, até o final deste ano, se nada mudar, eles são isentos de imposto de renda. Então, imagine que você está recebendo aluguel e você não está pagando imposto de renda. Se você tiver uma casa alugada, você tem que pagar imposto de renda de acordo com o valor que você recebe. Então, essas são as vantagens que tem nos fundos imobiliários. E existem diversos tipos de fundos imobiliários, várias formas de você investir, de diversificar, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente aqui. E uma dica bem importante, que às vezes as pessoas falam que tem pouco dinheiro para investir, que não vale a pena. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário hoje, vamos dar um exemplo aqui de uma cota de R$100, e ele está te pagando ali R$1 de dividendo por mês. Você fala assim, vou comprar algo de R$100 para ganhar R$1. Mas imagine que você investe R$500 por mês. Você vai conseguir comprar 5 cotas. Durante 20 meses, você vai comprar 5 cotas desse fundo imobiliário valendo R$5. No final desses 20 meses, você vai ter 100 cotas, cada um pagando R$1. Você vai ter R$100 de dividendos. Em menos de 1 ano, em menos de 2 anos, desculpa, você já consegue comprar mais uma cota daquele fundo imobiliário sem tirar nenhum real do seu bolso. O próprio rendimento do fundo imobiliário é capaz de você comprar outras cotas dele.
e aí vai se tornando uma bola de É aí neve. que a mágica Em vez de acontece, você né? É aí que a mágica acontece, a mágica dos juros compostos. Em vez de você comprar 5 cotas, você vai comprar 5 do seu salário, mais uma automaticamente dos dividendos. Exatamente, aqui o Sardinha falou. Sardinha SAL. RS. Isso, pagando 1,20. Exatamente. Existem vários fundos imobiliários que pagam exatamente Léo, deu isso uma aí. Oi, desculpa. Tá travando aqui, eu falei? travadinha aqui para mim, não sei se para outras Travando? pessoas também, mas Pessoal, deu se uma alguém puder travadinha falar, aqui em tá você. travando a live aqui. Eu acabei não vendo se estava travando. Está me ouvindo, Elton? E aí, Léo, travou Ah, aqui para beleza. mim, tá? Você ouviu até que parte, por favor? Então, a gente estava falando sobre a hora que a mágica começou a acontecer, né? Que a bola Ah, de perfeito. neve É assim, pessoal. Quando você chegar na parte de 20 cotas, você vai receber. De 20 meses, você vai virar, ter 100 que cotas. você Você vai receber R$ 1 por cada cota. conseguia Eu acho que tá. Wellington, acho que tá travando a comprar sua. uma cota sem tirar nada do seu bolso. Tá me ouvindo agora? Você está me ouvindo, Tá Léo? ok, pode sair que eu já te chamo de novo. Rapidinho aqui, pessoal. Já vou estar chamando o Wellington. Rapidinho. Aproveita, vai mandando o aviãozinho pro pessoal de vocês que vocês querem que assista a live, aprenda um pouco mais sobre investimentos, que é importante não só para fazer investimentos, para falar que é investidor, mas sim para pensar no seu futuro. Então, continue enviando o aviãozinho para a galera, deixa o seu coraçãozinho aí também para ajudar, que o Instagram entregue para mais pessoas ainda. Deixa eu ver se eu já encontro o Wellington. Deixa eu convidar ele aqui. Wellington, se você já entrou, pode mandar o convite aqui para mim também. Deixa eu ver se o Wellington já entrou. Aqui, pronto. Boa, voltamos. Boa, beleza. Deixa eu ver de onde a gente parou. A gente parou ali da mágica dos juros compostos? Isso, exatamente. A hora que você consegue comprar ali uma cota sem tirar nada do seu bolso. Que é o que Exatamente. todo mundo busca, né? A gente está Sim. atrás disso. O Sardinha mesmo falou do fundo RECR11, que com R$ 100, R$ 103, ele paga 1,20 por cota. É exatamente esse exemplo. Eu não queria falar nenhum ticker aqui para ser nenhuma indicação, mas é exatamente isso. Ao longo de 20 meses, você vai investir R$ 500. No 21º mês, você já vai ganhar uma cota todo mês. Então, essa é a mágica dos juros compostos. E a diferença de rentabilidade que você tem hoje nos fundos imobiliários em relação à poupança, a CDBs, ao Tesouro Direto, é maior. Então, existem outra forma de você investir, tirar o dinheiro da poupança, que eu vi que esse mês aqui foi a maior aplicação de novo na poupança, o pessoal investindo dinheiro na poupança. Mesmo com tantas informações hoje em dia, o pessoal ainda está investindo na poupança. Vai ser um trabalho muito longo, um trabalho muito duro para a gente conseguir, não falar que o pessoal está errado, mas ensinar da melhor forma, né? Tirar esse dinheiro, colocar num lugar que vai rentabilizar melhor. Exatamente. Léo, eu fiz umas contas hoje à tarde, né? Preparando Uhum. assim. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, eu separei 3 fundos, né? Certo. Peguei mais ou menos o dividend yield deles nos últimos 12 meses ali para fazer uma média. E eu cheguei à conclusão que, em comparação, né, com o rendimento da poupança mensal, não estou falando de valorização de cotas, só estou falando naquilo que cai na sua conta todo mês. Por exemplo, R$ 10.000 na poupança, não sei se a galera tem uma noção, né? Mas se você colocar R$ 10.000 na poupança,
Wellington, começou a travar de novo. Quanto isso rende, gente, aí no mês? Será que Tenta o... falar agora. Isso, tô te ouvindo. Tá ok agora? Vamos pensar aí, que a poupança está rendendo 0,25%, né, ao mês. Isso pensando no rendimento ao mês. Daria R$ 25. Então, olha só o rendimento da poupança, comparando aí no período de um mês, né? Você foi lá, colocou R$ 10.000 e que tem fundos com um dividendo, você precisa estar sabendo qual é o fundo que você está comprando, né? Tem toda aquela parte de estudo do ativo. Mas eu separei aqui, por exemplo, 4. Tem fundo que daria para você R$ 130, igual o Sardinha falou. 120, se fosse 1,20 no mês passado. Tem fundo que daria para você R$ 90, 70. Eu não vou falar os nomes aqui, mas tenho, por exemplo, daria R$ 33. É um fundo de shopping que eu tenho ele. E por conta da pandemia, os shoppings fecharam, né? E o dividendo deles caíram bastante. Isso é natural, por conta da pandemia. Mas o meu pior fundo que eu tenho na carteira, ele não é um fundo ruim. No momento, ele está por conta da situação do país e do mundo. Mas ele daria um rendimento de 33, seria o pior. O meu melhor, por exemplo, dando aí R$ 140 por mês. Se fosse R$ 10.000, né? Sim, sim, investindo R$ 10.000, né? E, pô, 4 vezes mais, né? A gente pode fazer uma média. Não sei se você concorda. HCTR é um fundo muito bom também, Isso. eu tenho ele, mas teria que ver o dividend Sim, yield dele, né? desse aí eu posso até falar um pouco. Esse aí eu tenho na carteira pública de investimentos, HCTR11. A gente não pode ficar falando muito sobre qual fundo imobiliário e tal, tudo mais, pessoal, para vocês não acabar entendendo que seja uma indicação. A gente pode comentar, mas a gente não pode indicar quais fundos vocês comprarem ou venderem e tudo mais. Mas esse exemplo, o HCTR11, eu tenho na carteira pública de investimentos. Quem quiser olhar depois lá no canal, como eu falei, o link está lá na bio. Tá dando para me ouvir, Hélio? Acho que caiu aqui dele. Tá me ouvindo? Sim, não. Sim. Fui desligar um aparelho então, ali, o vai que HCTR11 ele dá uma paga hoje em ajudada na média internet aqui. de R$ 1,70 a R$ 2 por cota. Certinho. Então, é um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que ele investe em CRI, ele faz investimentos na parte de renda fixa, ele pega o dinheiro do investidor, do fundo imobiliário, e ele compra investimentos em renda fixa. Esse dinheiro ele pega e repassa para os investidores. Bom, qual hoje, Wellington, é a quantidade da sua carteira de investimentos? Como que, assim, a parte de FIIs, ela comporta quanto da sua carteira? Olha, inclusive, Léo, ela tá desbalanceada, tá? Por conta de eu gostar muito de FIIs, eu participo muito dos processos de subscrição. E aí a minha posição vai ficando cada vez maior em cada ativo, quando sai a subscrição. E eu estou mais ou menos hoje com 70% da minha carteira em fazer um rebalanceamento ali, vender alguns fundos para equilibrar ela, para não ficar tão exposto em um único ativo ou em um único setor aí. Quero dar uma rebalanceada sim, viu? Mas eu estou com 70% hoje. Uhum. Perfeito.
A gente vai até comentar um pouco da diversificação, né? Porque 70% é uma parte bem robusta do patrimônio, né? É, É, se você tem 10 mil investidos, 7 mil está em fundos imobiliários. E se houver uma queda muito brusca ou qualquer coisa acontecer, pode desvalorizar muito. Também da mesma forma como se valorizar, você pode valorizar muito o seu patrimônio. Mas nos investimentos, pessoal, quanto maior diversificado for a sua carteira, você vai diluindo o risco que você tem de perder o seu patrimônio. Por exemplo, eu vou estar falando de novo do exemplo da carteira pública, Wellington, que lá eu fiz a divisão certinha dos 25%, e aí eu vou explicar para o pessoal como que eu fiz basicamente. Lá eu dividi minha carteira, imagina que a carteira é 100% do meu patrimônio, 25% eu dividi para cada classe de ativos. Foram 4 classes de ativos. Uma parte, 25%, eu deixo aplicado em reserva de oportunidades. O que é reserva de oportunidades? Imagina que quando foi em março de 2020, houve o coronavírus, a Bolsa de Valores começou a claro. pegar fogo, todo mundo não sabia o que fazer, todo mundo ficava preocupado porque o coronavírus ia acabar com a Bolsa, ia acabar com as empresas. Todo mundo começou a querer vender as cotas, querer sair para ter o dinheiro na conta. E o que aconteceu? A Bolsa ela se desvalorizou muito. De 120 mil pontos que ela estava, ela foi para 60 mil pontos. E nesse momento, as empresas elas não mudaram as atividades delas, elas não mudaram os gestores, elas estão entregando os mesmos resultados que elas entregavam antes do coronavírus, porém o mercado ele precifica as ações e os fundos imobiliários antes mesmo dos resultados. Nesse momento que as empresas começaram a cair, começaram a se desvalorizar, eu com a minha reserva de oportunidades, eu peguei esse dinheiro e eu fui comprando as mesmas empresas que eu já comprava alguns meses atrás, mais baratas. Eu comprei cada vez mais barato as empresas e depois que passou esse medo da galera, começou a subir de novo, que agora a gente está na casa novamente dos 120 mil pontos. O que aconteceu? As empresas que eu tinha antes da queda, elas voltaram ao mesmo valor. Mas as empresas que eu comprei a 60 mil pontos, elas se valorizaram praticamente o dobro. E é nesse momento que, se você tem a reserva de oportunidade, que você ganha dinheiro no mercado. A outra parte, 25%, eu faço em ações. Porque as ações elas são mais voláteis, elas são empresas e a oportunidade de crescimento delas é muito grande, é maior. Exatamente. Muita gente quebrou na crise por causa do medo, mas muita pessoa ficou milionário. Quem soube aproveitar, consegue ganhar dinheiro nesse momento. Por quê? A galera tem medo, quer sair da bolsa. Mas quem tem o dinheiro para investir e comprar barato, a pessoa ela vai se valorizar ao longo do tempo. Os outros 25% eu deixo em fundos imobiliários. Para quê? Para que eles me gerem renda passiva todos os meses, para que com esse próprio dinheiro eu compre ou mais ações, ou mais fundos imobiliários, aplique na reserva de oportunidades para mim rebalancear a minha carteira, e 25% eu deixo no exterior. Eu aplico agora na carteira pública através de BDRs. Eu decidi ainda não fazer investimentos diretamente no exterior, porque o valor aplicado lá inicialmente ainda é muito pequeno, está em torno de R$ 2.500. Então, eu vou ir até os 10 mil em BDRs, depois eu vou ver como que eu vou alterar essa parte do exterior. Então, isso que é muito importante, a diversificação. Se caso as minhas ações aqui no Brasil, elas caírem por alguma crise, normalmente o dólar ele tende a se valorizar frente ao real. As ações no exterior, elas vão subir, é o que vai rebalancear a minha carteira. Certo, Wellington? Sim, sim. Ô, Léo, nesse caso eu dei uma travadinha aí, pode ser que a internet aqui seja um pouco ruim, tá? Não sei se tá me ouvindo. Não, eu tô assim, só tá com um Você pouquinho de consegue me atraso, ouvir? mas sem problema, tô te ouvindo sim. Tá, não, tranquilo. Não, o que você falou é o principal, né? Que é a diversificação. É a principal preocupação que todos devem ter quando começar a investir. Eu também percebi muito a importância da diversificação, que em dias, como teve essa semana que o Ibovespa caiu bastante, né? Quando a gente tem uma parte, mesmo que seja por BDR ou com as próprias ações lá fora,
a nossa carteira fica equilibrada, né? Porque dificilmente cai lá e cai aqui, né? Também naquele mesmo dia. A menos que aconteça coisas como aquela proposta, né? O envio da proposta, não estavam subindo, que elas não foram impactadas por isso. Então, a diversificação ela é muito importante. Eu acho que qualquer pessoa que vai entrar na bolsa para fazer investimento em renda variável tem tudo ali no único tipo de ativo. Eu não estou nem dizendo em um único ativo, é no único tipo, né? Exatamente. E, ô Léo, fala pra gente, para você, principalmente para quem está começando, né? Como que você analisa um fundo imobiliário? Depois eu posso falar da minha estratégia também. Mas você utiliza o quê? Que tem uma lista ali com mais de 300 fundos imobiliários dentro da bolsa. E a pessoa vê, entra naqueles sites, né, que facilita a nossa vida, e você vê uma lista gigantesca, fica perdido, não sabe o que fazer. Qual que é a sua estratégia? O que que você faz para escolher um fundo imobiliário? É exatamente a pergunta do Jonatas. Aqui, ó. É. O Jonatas está perguntando, como analisar os FIIs? O que que você faz? Fala um pouquinho de você, depois eu falo dos indicadores que eu uso. Perfeito. Como que eu faço para analisar os meus FIIs? Normalmente, eu gosto de... O primeiro indicador que eu olho é o dividend yield. O dividend yield é o quanto ele vai pagar em dividendos, a porcentagem que ele vai pagar em cima do valor da cota. Eu olho o dividendo dos últimos 12 meses, do Que ele último ano. pagou, né, Léo? Que ele pagou. Isso, que ele pagou. Por quê? Porque eu poderia olhar dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, e por algum motivo ele recebeu alguma bonificação, esse dividendo ele pode estar alterado, ele pode ter subido, só que não é o real, ele está um pouco maquiado. Se você olhar durante os 12 meses e você ver que ele está constante, significa que aquilo ali é a constância dele de pagar os seus dividendos. Depois, outro indicador é o P sobre VP, que é o patrimônio sobre o valor patrimonial. Que é o quê? O valor patrimonial do fundo imobiliário, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Se o fundo imobiliário hoje ele está em R$ 100 o valor patrimonial dele, isso aqui eu estou falando só um exemplo. O valor patrimonial é R$ 100 e o valor real dele agora no mercado está em R$ 100, essa divisão 100 por 100 vai dar 1. Significa que o valor do fundo imobiliário está igual ao valor da cota. É realmente o que ele vale. Eu sempre busco o valor patrimonial abaixo de 1, que é o ideal. Se ele estiver valendo menos de 1, significa que o mercado está pagando um pouco menos do que realmente ele vale. Então você pode ganhar com essa valorização que ele pode ter. No máximo, quando eu vou escolher um fundo que eu gosto muito, o valor patrimonial dele está tipo ali 1,10, até ali 1,10, dependendo da vacância, que é a questão do aluguel dele, até 1,10 ali para mim ainda está dentro. Acima disso, ali eu já não prefiro não comprar, porque ele já está um pouco mais precificado do que o valor real dele. Outro indicador que eu falei é a vacância. O que é a vacância? Imagine que você tem 10 casas de aluguel e 2 casas, elas não têm nenhum inquilino, elas estão desalugadas. A porcentagem referente às 10 casas e essas 2 que você não tem alugada, significa que 20% é vacância. 20% você não está recebendo aluguel. Então, quanto mais imóveis esse fundo imobiliário tiver e mais todos eles estiverem alugados, melhor é para você, que você vai ter a garantia que o seu dividendo vai continuar sendo pago. Imagine que você pega um único fundo imobiliário que ele só tem um imóvel e aquele imóvel ele está alugado, mas que ele pode ficar desalugado. Você não vai receber os dividendos quando aquele aluguel ele for desocupado. Então, inicialmente, Wellington, quando eu vou olhar aquela lista, são esses 3, que é o dividend yield, o valor patrimonial sobre o valor da cota dele e a vacância, para mim entender como que está aquele fundo. Depois dessa separação, aí eu começo a analisar mais a fundo o fundo imobiliário para entender a questão da gestão corporativa, qual a classe de investimentos que ele está voltada, para entender um pouco mais. Perfeito, Léo, perfeito.
E eu sou um pouco parecido com você. Esses dois indicadores eu uso também, né? Que é o dividend yield dele acumulado nos últimos meses, né? Eu pego ali um período maior, dou uma analisada se não, porque talvez foi um dividend yield alto naquele mês, mas não é o natural do fundo. Então eu olho aquele dividend yield acumulado nos 12 meses, né? Até mais às vezes. Beleza. Passou por esse critério. Depois eu vou e analiso a quantidade, a liquidez do fundo também. Eu vejo a quantidade de cotistas que ele tem. Também que eu acho que isso é importante, porque se eu pegar um fundo ali que de repente eu preciso vender ele, eu não consigo vender, é meio ruim. Então eu olho também a liquidez do fundo e também o preço sobre o valor patrimonial que você falou. Eu também sempre pego algum fundo, né, que esteja ali de 1, né, com o seu P sobre o VP próximo de 1. Difícil, né? Aqui os bons fundos eles sempre estão aí um pouco acima desse valor, acima de 1. Então eu tolero, mas isso é a minha estratégia, né? Até 1,15, para mim, é possível entrar, entendeu? Acima disso, eu acho Tô que já sim, está tá um dando uma pouco travadinha, caro, mas tô te então ouvindo eu sim. prefiro não entrar para não ficar perdendo com a valorização das cotas. E aí, Léo? Sim, Certinho? sim, consegui. A parte da liquidez é muito importante, que a Tá conseguindo? liquidez para o pessoal entender, é a quantidade da velocidade que você tem para transformar o seu investimento em dinheiro real. Você tem a posse da cota ali do fundo imobiliário, só que você quer vender. Se não tem liquidez, não tem pessoal querendo comprar, você não consegue vender. Isso que o Elton falou é muito importante. Então, você tem ali uma liquidez alta, no momento que você coloca para vender, imediatamente você consegue já ter o dinheiro na sua conta. Isso também é um indicador muito importante de analisar. O Carlos Exatamente. perguntou Eu olho aqui esses três. sobre onde podemos pesquisar. Pode falar, desculpa. Não, eu uso esses três, né? Que é o P sobre o VP, próximo de 1. Um fundo aí que tem um dividend yield também não seja nada assim muito alto, porque a gente sabe que alguma coisa pode estar acontecendo quando o dividend yield é muito alto, né? E também muito baixo não é bacana porque não está numa situação boa aquele fundo naquele momento. Lembrando que eu Exato. não estou falando de valorização das cotas, eu estou pensando ao longo prazo em somente comprar para gerar essa renda passiva todos os meses. E também vejo a liquidez do fundo. Feita essa análise, eu monto uma lista ali de uns 10 ativos e aí sim eu vou procurar estudar, né, qual é o nicho desse fundo imobiliário, a quantidade de imóveis que ele possui e qual setor que ele está, né, tudo mais. É assim que eu faço a minha seleção de fundos. Responde aí, Perfeito. responde o Carlos, por favor. Eu vi que o Auano também perguntou, né, sobre os dividendos se caem no leão. A gente vai falar, Auano. Boa noite para você também. Ele também é meu ex-professor lá da faculdade. A gente vai falar também sobre a tributação dos dividendos um pouco mais para o final da live. Aí vai cair essa parte dos dividendos na parte do imposto de renda. E sobre o Carlos Lopes, o Carlinhos trabalha comigo, onde podemos pesquisar Já, sobre já. os fundos. Existem vários sites, Carlinhos, mas particularmente eu utilizo o FIS.com.br e os Fundos Explorer. Existem vários outros sites, mas aí já é questão pessoal. Mas esses dois sites, eles têm todos os indicadores, eles mostram os relatórios que os fundos imobiliários eles lançam. Então lá você consegue todas as informações que você precisa para analisar esse tipo de fundo. Sobre o processo de subscrição, Wellington, vamos poder falar um pouquinho também? Ah, é muito importante, Léo, porque é o que eu mais gosto dos fundos, é o processo de subscrição e principalmente, né? Por exemplo, um amigo meu me perguntou, ele tinha um valor, né, reservado ali e ele queria investir em fundos imobiliários. Aí eu falei, olha, eu não posso indicar um fundo para você que eu sei que é muito bom, porque
esse fundo, provavelmente, vem uma subscrição dele por aí, no mês que vem, e aí o valor da cota, quando sai a subscrição, o valor de reais. E aí mas ele não falou que esse fundo não sei o quê, mas é um fenômeno que a gente precisa comentar sobre, eu acho muito importante, Léo. Você quer começar a falar? Perfeito. Vamos explicar primeiro o que é a subscrição, aí para o pessoal entender. Isso. É basicamente assim, pessoal. Você já tem 10 cotas daquele fundo imobiliário, de um fundo imobiliário X, por exemplo. Quando o fundo imobiliário ele quer fazer novos investimentos, ele quer comprar mais imóveis, ele quer aumentar o valor dele, o que ele faz? Ele emite novas cotas do fundo imobiliário. Quando ele vai emitir novas cotas, é para captar o dinheiro. Ele vai injetar novas cotas no mercado, os investidores vão comprar essas cotas e com esse dinheiro ele vai fazer os investimentos. Se você já tem 10 cotas, existe uma porcentagem que o fundo imobiliário ele divulga para você. Por exemplo, a cada 3 cotas, você vai ganhar o direito de uma subscrição no fundo imobiliário. Então, se você tinha 10 cotas, você vai receber 3 direitos de subscrição. Então, você vai exercer esse direito de compra e, normalmente, ele vem com um valor descontado. Se a cota ela está custando 100 reais, normalmente ele vem ali na casa de 90 reais para quem já tem as cotas. Caso você não queira comprar essas cotas, você também exerce o direito de vender para outros investidores. Então, essa é uma forma do fundo imobiliário pegar esse dinheiro, captar esse dinheiro e investir em novos investimentos. Eu até vi aqui que o Rafael perguntou sobre os rates, né? Que exatamente são os FIIs americanos. O Elton acho que já respondeu, super interessante. Sim, perfeito. Os rates eles funcionam como se fossem os fundos imobiliários, mas lá nos Estados Unidos ele tem uma característica mais empresarial, mas é mais uma forma de você ter uma renda passiva, principalmente em dólar. Voltando para a subscrição, Elton, quer agregar mais alguma coisa? Boa noite. Então, Léo, é assim, ó. O Sardinha comentou aqui que é muito importante lembrar que para participar da subscrição é quando você é cotista. Exato. E foi assim que eu comecei. Eu comprei uma quantidade de um fundo, aí ele lançou subscrição, o valor da cota caiu, e eu consegui comprar pelo valor da subscrição, uma porcentagem, né, que eles liberam para os cotistas. E aí, desde então, desde o início, quando eu comecei a investir, eu venho participando das subscrições. E aí o valor vai ficando maior. Por isso que a gente precisa dar a equilibrada na carteira. Mas, cotista, o momento não pode ser um bom momento para você entrar, porque naquela semana, naquele mês que sai a subscrição, a cota, o valor dela, naturalmente, ele é descontado, né? Ele cai bastante. Não significa que aconteceu algo ruim, pelo contrário, é algo bom que os seus cotistas estão tendo as cotas para participar da subscrição. Aí isso faz o preço cair. Então, quando alguém for entrar em um fundo, eu até indicaria, né, a pessoa, olha, dá uma analisada se esse fundo imobiliário não está prestes a lançar uma subscrição. Porque aí você espera, guarda um pouco e saindo dessa subscrição você entra, porque você consegue comprar por um preço melhor. Perfeito, porque como eu falei lá, o mercado ele precisa. Agora, para quem já é cotista, participar do processo de ótimo, é o que eu faço e não tenho o que reclamar disso. Não, exatamente. A parte da subscrição Léo, é mais uma oportunidade do investidor de fundo imobiliário dele valorizar o seu patrimônio. Porque ele já tinha a cota ali sendo comprada a 100 reais. Quando sai a subscrição, ela sai a 90. Então, se ela vale 100, ela vai subir para 100. Você vai ganhar 10 reais em cima de cada cota, além dos dividendos. Vamos entrar um pouquinho nessa parte da tributação, Wellington? Explicar para o pessoal como que funciona? Claro, Léo, fala aí. Só para o pessoal que não investe, né, Leonardo, e gostaria de participar
participar. Bom, o processo de compra de um fundo imobiliário, como que funciona? Quanto tempo demora para você comprar uma cota de um fundo? Dúvidas, né? Dúvidas básicas. É o que você precisa fazer para ter acesso ao fundo imobiliário? Certo. Para você fazer Dá a uma compra do fundo esclarecida, imobiliário, porque o pessoal acha que é meio difícil, é complicado, mas é um processo bem simples. Dá uma geral aí para sim, você. sim. Tem É que abrir basicamente assim, conta pessoal. única. Imagina que você precisa comprar a cota do fundo imobiliário. Ela é negociada na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela nada mais é do que um meio para você comprar a cota. Perfeito? Imagina que eu quero comprar as cotas de um fundo imobiliário que o Wellington está vendendo. Para isso, a gente tem que utilizar corretoras de valores. Eu, particularmente, no meu canal do YouTube, eu utilizo a corretora Rico, que ela é da XP Investimentos. Então, se o Wellington ele tem a corretora, ele usa a corretora, por exemplo, uma outra corretora, ele vai colocar a ação, a cota do fundo imobiliário para vender na Bolsa de Valores e eu vou inserir essa ordem. Essa negociação ela vai passar pela Bolsa e vai ser cruzado. O Wellington recebe dinheiro e eu recebo a posse da cota. Mas como que você faz para fazer essa tramitação? Você tem que abrir uma conta em uma corretora de valores. Seja as que eu falei, por exemplo, a Rico, existe a XP, a Clear, a Isinvest, a Toro, Banco Inter. Existem diversas formas de você investir com taxa zero. Você não paga a taxa de corretagem. É muito importante para quem está começando não começar pagando essas taxas, porque o valor inicialmente provavelmente vai ser pequeno, os aportes. Então, isso vai contar na porcentagem da sua rentabilidade, essas taxas de corretagem. Quando você abrir a sua conta em uma corretora, você vai fazer uma análise de perfil. Lá você vai responder algumas perguntas, eles vão te mostrar se você tem um perfil mais conservador, que é mais parte de renda fixa, se você é moderado, que você aceita um pouco mais de risco, você vai investir um pouco mais em renda fixa e renda variável, ou se você tem um perfil mais agressivo, que é um perfil que aceita mais o risco, mas que busca um pouco mais de rentabilidade. Lá eles vão te dar o diagnóstico do seu perfil. Quando você faz essa abertura de conta, você recebe o direito de você negociar na Bolsa de Valores. Aí você vai ter que inserir, vai enviar dinheiro para a corretora, que é como se fosse um banco. Existe a conta da corretora, a agência, tudo mais, tudo certinho. Você vai enviar através de um TED, que ainda não é possível fazer um Pix. A segunda atualização do Pix já vai ser incluso as corretoras também. Mas é questão de você enviar de manhã, na hora do almoço, o dinheiro já está lá para você fazer a compra. Quando você vai comprar, você precisa abrir um negócio que chama Home Broker. Esse Home Broker é o painel de negociação. Quando você chega nesse ponto, você precisa já saber o que você quer comprar. Então, você vai pesquisar antes, naqueles sites que eu falei, e você vai pesquisar qual que é o ticker. O ticker é o código do fundo imobiliário. Normalmente, ele é composto por 4 letras e 2 números. Como a gente falou, HCTR11, DEVA11, BCFF11. Isso é tudo código para você comprar determinados fundos imobiliários. No momento que você vai inserir a ordem de compra, você vai colocar o fundo imobiliário que você quer comprar, a quantidade de cotas, você pode comprar uma cota, 2 cotas, 100 cotas, a quantidade de dinheiro que você tiver. Você vai colocar lá o valor que você quer pagar. Normalmente, vai estar o valor de mercado. Se ele está sendo negociado a R$100, você pode pagar R$100 ou você pode decidir pagar R$ 99,95. Aí você vai ficar esperando para comprar. Aí você vai inserir a sua assinatura eletrônica, que é uma assinatura pessoal, é uma senha pessoal sua, e você vai inserir essa ordem de compra. Por que eu falei desse valor um pouco menor do que o valor que está sendo negociado? Porque existem 3 tipos de ordem de compra depois que você insere. A ordem rejeitada significa que tem algum erro na ordem de compra. A ordem em espera é que está esperando alguém vender a ordem no valor que você quer comprar, ou uma ordem totalmente executada. Significa que você inseriu a ordem de compra, já existe alguém querendo vender a cota daquele valor, e aí a Bolsa de Valores ela já faz essa negociação imediatamente, você recebe a cota e a outra pessoa recebe o dinheiro.
É muito simples, é muito fácil. Lá no canal, como eu falei, tem lá o passo a passo para vocês entenderem. É bem básico. Quando você faz a primeira compra ali, depois já não tem mais segredo. É bem facinho de fazer, velho. Basta você ter a conta na corretora, acessar o sisteminha para comprar ou vender, e aí lá você digita o código do fundo, envia a ordem. Se for a mercado, já vai ser aceito ali naquele momento, né? Um fundo com liquidez. E você faz a sua compra. A partir daquele momento, você tem o seu fundo já na sua carteira. Você investiu nele. O Sardinha tinha comentado aqui em cima que é legal falar para a galera que no processo de subscrição, a empresa tem até, o fundo ele tem até 180 dias para disponibilizar essas cotas para quem participou, né? Para os cotistas, não é algo imediato. Então, eu fui lá, comprei 50 cotas do fundo que eu tinha direito. Elas vão entrar na minha carteira, geralmente ali num período de 2 meses. Tem um prazo maior, mas pelo que eu acompanho, 2 meses ela já entra ali na sua carteira, para você poder vendê-las, né? Já que você comprou elas bem baratas. E, Léo? Sim. Agora, vamos lá. Essa polêmica que está rondando aí os fundos imobiliários, conta pra gente um pouco sobre a tributação, sobre essa proposta de lei, porque não é uma lei que foi aprovada, é apenas uma proposta, e ela vai ter que passar por órgãos, né, do governo para ser aprovada ou não. Conta um pouquinho para a galera aí sobre. Perfeito. Essa parte do Sardinha é bem legal falar para o pessoal realmente. Se você já faz investimentos já nos fundos imobiliários, quando você receber o direito de subscrição, o ticker ele vai vir com o mesmo ticker, só que o final, o número vai ser 12. Se você vê na sua carteira o final 12, isso significa que você tem direito de subscrição. Não vai achar que é nada diferente, nada que deu errado. É só um direito de subscrição. Você entra no site da sua corretora, você vai lá em subscrições e você vai ver que você pode exercer o direito e a quantidade de cotas que você tem. Essa parte de tributação dessa nova proposta do governo, né, que veio para deixar todo mundo aí preocupado, todo mundo triste, que é o seguinte: basicamente, hoje em dia, nós não pagamos dividendos, nós não pagamos nenhum imposto sobre os dividendos. Então, tudo que você recebe em cima de dividendos, o que ele recebe, que o fundo imobiliário recebe de aluguel e nos paga, eles têm que pagar, uma informação importante, eles têm que pagar 95% do lucro deles. Então, isso é de lei. Todo fundo imobiliário tem que pagar 95% para nós cotistas. Então, tudo que a gente recebe hoje, a gente não tem que pagar imposto de renda. Você declara, mas você não paga. O único imposto de renda que você tem que pagar em cima dos fundos imobiliários é sobre a valorização da cota. Então, se você comprou a cota hoje a R$100, daqui a um ano ela está lá em R$120, o lucro que você teve é R$20. Então, você vai pagar 20%, atualmente é isso, 20% em cima de R$20. Então, você pagaria R$4, em torno de R$4 sobre o imposto de renda sobre essa valorização. Essa nova proposta que eles estão querendo passar agora no governo é sobre tributar os dividendos dos fundos imobiliários. Como seria isso? Todo dividendo que você receber, ele já vai ser tributado diretamente na fonte. Diretamente na hora que você receber, eles estão fazendo a proposta de 15% em cima disso. Então, é mais uma forma do governo querer tirar um pouco de dinheiro dos investidores. Ele está tirando ali logo na fonte, não tem como você não pagar isso. Então, você já vai pagar diretamente na fonte. E isso foi o que gerou muita queda nos fundos imobiliários nesses últimos meses. Exato, Alano. Você só paga se você vender. Mesmo que você tenha o lucro na cota, você está lá, você comprou a 100, a cota está valendo 200. Você tem 100% de lucro, mas você não fez a venda, você não paga nada. Você só vai pagar a hora que você vender essa cota com lucro. Então, essa nova proposta é 15% em cima dos lucros que você recebe dos dividendos, e aí eles querem diminuir o lucro sobre a cota. Se você vender, agora é 20% atualmente. Se essa proposta passar, eles querem reduzir um pouco para 15%. Então, esse exemplo que eu dei seria de 100.
para 120, você pagaria 15% em cima dos R$ 20. Seria em torno de R$ 3. Então, essa proposta, ela veio meio que para atrapalhar um pouco o investidor. Agora que nós estamos fazendo todo esse trabalho de educação financeira sobre investimentos para trazer o brasileiro para um conhecimento maior, onde ele vai conseguir ter uma rentabilidade maior nos seus investimentos, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, mais uma vez o governo está querendo atrapalhar essa parte de investimentos. Então, isso aí é um pouco... Ficou um pouco meio que com medo os investidores, aí os fundos imobiliários caíram. Mas essa proposta é para 2022, se ela for aprovada. E ela tem um prazo, que se ela não for aprovada até o final de 2022, até o final de 2021, ela perde essa validade. Aí teria que ser feito um novo projeto, todo meio a tramitação de novo. Mas basicamente é isso. É a tributação em cima dos dividendos, 15% em cima dos dividendos na fonte e 15% em cima da valorização da cota. Tem. Tem tem vários detalhes ali do texto, mas não sei, viu, se vai ser aprovado isso. Possibilidade que tem aí, se for aprovado, não acredito que os fundos imobiliários vão perder o seu respeito, né? Vão deixar de ser um investimento bom em renda variável. Simplesmente vai ser um imposto a mais que nós vamos ter que pagar para o governo, pequeno investidor. Tributar os dividendos é justamente dividendos dos fundos imobiliários. É isso que incentiva a gente a investir. Aí, se vem essa tributação, já dá uma 15% a menos, né? Exatamente. Isso vai afetar a rentabilidade, Mas é isso, né? Você vai estar recebendo cada vez menos agora, porque o dividendo está sendo tributado. Aí eu estou falando sobre a tributação dos dividendos em cima só dos fundos imobiliários. Existem outras etapas também sobre ações, sobre a parte jurídica, né? Sobre as empresas. Eles querem diminuir um pouco sobre o ICSL das empresas, questão de 9%, eles querem diminuir os impostos. Então, os fundos imobiliários, teoricamente, eles vão pagar menos impostos, o que vai aumentar os lucros e vai aumentar também a distribuição de dividendos. Mas eu acredito que isso não seria viável ter mexido nessa parte agora que o Brasil está conseguindo alavancar essa parte de investimento em bolsa de valores, que aí a parte de capitais, ela começa a crescer, as empresas vêm abrir capital na bolsa de valores, começa a girar o mercado, ter mais força no mercado de trabalho. Deixa eu ver aqui que o pessoal falou aqui também. O Sardinha falou, na minha opinião, seria viável ser escalonado. Isso, ou seja, tributação proporcional ao valor recebido mensalmente. Isso para não desanimar o pequeno investidor. Exatamente. Deveria ser igual a parte do imposto de renda mesmo. Ter uma faixa etária. O cara que recebe acima de 5 mil, ele vai pagar ali 5%. O cara que recebe acima de 10 mil, ele vai pagar uma porcentagem diferente. Isso já seria uma forma de você atrapalhar o investidor, mas o pequeno investidor ele não estaria desanimado. Porque hoje o cara recebe R$ 100 de dividendos, ele já vai perder R$ 15 ali logo na hora que ele recebe. Então, isso dá uma desanimada, dá uma baqueada no pequeno investidor. O pessoal que está começando agora, eu já vi muitos relatos. Quem começou agora nos fundos imobiliários já está pensando em não começar mais, querendo voltar para a renda fixa, porque agora tem esse burburinho sobre esses impostos de renda. Então, é uma proposta um pouco ruim aí para o pessoal. Esperamos que não seja aprovado. E é importante a gente lembrar que isso aí são os burbúrios, né? Igual você falou, o que vem há anos já isso, né? Essa história não é de agora, ela já vem há anos, todo mês aí sai alguma coisinha, mas acho que isso não vai tirar a credibilidade do tipo do investimento, jamais. Não, com certeza não, porque aí. Mesmo que essa... Excelente. Mesmo que essa proposta ela seja aprovada e a gente vá pagar dividendos, vai pagar imposto sobre os dividendos.
a gente não tem que ficar pensando nessa parte dos dividendos. Porque se o governo está querendo atrapalhar você nessa parte, está querendo cobrar imposto sobre essa parte, você vai ter que pagar, não tem o que fazer, é questão de lei, mas você tem que pensar na construção da sua renda passiva. Você tem que continuar investindo, pensando na sua aposentadoria, pensando nas suas metas de longo prazo, para não depender do governo, depender ainda menos. Imagine que você começa a investir hoje, agora, que o melhor momento foi ontem, o melhor é hoje, o próximo será amanhã. Então, não fica esperando essas notícias passar, não fica dependendo do governo vai aceitar ou não, se ele vai ajudar a gente. Faça a sua parte, faça o seu investimento, construa a sua renda passiva para depender cada vez menos dessa parte aí de governo, desses sistemas aí. Eu também espero que não passe, Alan. É isso. Quer agregar mais alguma coisa, Hélio? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que passou por vários pontos dos fundos, né? Lógico que superficial, né? No objetivo nosso, aprofundar, inclusive a live é para iniciantes, né? Mas passamos por tudo, falamos da diversificação, da subscrição, dessa possível tributação, né? Acho que está ótimo, Léo. Perfeito. Pessoal, dá para a gente aprofundar mais, mas... Pode falar, Hélio, desculpa. Não, eu queria agradecer você pela live, né? Pelo conhecimento aos meus contatos, principalmente. Os seus já estão acostumados. E dizer para a galera sobre o seu projeto aí, seguir, né? Participar, acompanhar os vídeos sobre a sua carteira pública, que é muito bacana poder ver como funciona na prática, né? Esse processo que nós estamos comentando. Muito obrigado, Léo. Não tenho nada a acrescentar, viu? Acho que está ótimo. Perfeito. Eu agradeço de você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui agregar também valor para o pessoal aqui dos meus contatos. Para quem não conhece ele, pessoal, sigam ele lá. Ele é meu ex-professor, é mestre em matemática, manja muito na parte aí financeira também dos investimentos. Então, sigam ele lá. Provavelmente vai ter novas lives aí no canal, Wellington. Sim, com certeza. Foi muito bacana. A gente passou por os assuntos dos FIIs. Foi ótimo. Não, com certeza, pessoal. A gente falou para iniciantes, né? A gente veio dando uma pincelada um pouco em cada coisa. Daria para a gente aprofundar um pouco mais, mas como o intuito da live era a gente trazer realmente para iniciante o conhecimento para vocês entender o que é, como funciona essa parte. Então, é bem isso que a gente queria. Wellington, novamente, quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bacana ter feito essa live com você. É um prazer para mim. E, novamente, vamos fazer outras lives futuramente. Vamos combinar. E o pessoal que está aí, que é contato seu, muito obrigado por ter vindo assistir a live. Se vocês ainda não me seguem, cliquem para seguir. Se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do direct, lá no canal do YouTube, que eu estou disposto a ajudar todo mundo que quiser aprender. Então, fiquem à vontade e sejam bem-vindos para quem está chegando agora também. É isso aí, Léo. Muito obrigado e parabéns, viu? Agora chegou o áudio aqui. Muito obrigado, Léo. Parabéns, viu? Valeu, Wellington. Obrigado. Tudo de bom para você. Pessoal, boa noite. Muito obrigado também. Wellington, se você quiser clicar aqui no xizinho, aí a gente já encerra a live também. Muito obrigado novamente, tá? Deixa eu ver se já finaliza aqui. Atrasado. E qualquer dúvida? Perfeito. Pessoal, novamente agradecer a todo mundo que veio participar da live aqui. O Wellington, meu ex-professor, um rapaz muito gente boa, um grande amigo meu. Como eu falei, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. O meu canal está no link lá na minha bio. Então, fiquem à vontade para qualquer dúvida, mandar no direct. E sejam bem-vindos aqui ao meu Instagram. Boa noite e até mais.